Você já parou pra pensar no propósito de Tyrell Elliott? Pra série e pro Elliott especificamente? Bom, eu acredito ter a resposta. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a Teorias de Mr. Robot, o podcast. Primeiramente, eu fiquei doente na última semana, então todo o meu cronograma foi destruído por conta disso, certo? O que eu posso dizer é que eu vou postar todos os vídeos em sequência, como planejado, mas eu obviamente não vou divulgar mais data nenhuma. Dito isso, o episódio 4 começa com justamente onde a gente parou no episódio anterior, com o Elliott e o Tyrell do lado de dentro do apartamento e com o carinha da Dark Army ouvindo eles lá. Aparentemente não era ninguém do Fernando Vera, era realmente a Dark Army. Eles acabam conseguindo enganar o cara e o Tyrell meio que mata ele, ou acha que matou, né? E aí o episódio em si é basicamente eles tentando se livrar da van, e na verdade em algum momento, quando o cara na verdade está vivo, eles acabam tentando que encontrar a van pra depois se livrar dela. Mas é um episódio focado mais em termos de solidão. Eu acho que é o tema do episódio. Se você quer descrever o episódio por alguma coisa, descreva-o por solidão, porque tem todo o caso da Darlene com o Papai Noel, né? Nesse caso, toda a história do Papai Noel lá. Papai Noel bêbado, aliás, o que é bem engraçado. Temos a Dawn mais solitária e perdida do que nunca, traumatizada também. E Elliott, Mr. Robot e Tyrell nessa viagem aí solitária, onde há muitas descobertas entre os três, certo? Existem momentos onde o Tyrell tá questionando o Elliott e é meio que parece uma discussão interna, sabe? Como se fosse uma personalidade questionando a outra, eu meio que senti isso aí. Só que claro que não é nada disso, Tyrell Elliott é na verdade uma pessoa real. E no fim das contas, ele acaba morrendo. Sim, a jornada de Tyrell terminou, mas a jornada de Elliott não. E isso é uma coisa interessante de se pensar, porque você tem que pensar no seguinte, o propósito de Tyrell ele é estendido pelo Elliott, certo? O Tyrell ele é um personagem que ele move na série através do Elliott, sempre foi. Então você tem que pensar no seguinte, por mais que o Tyrell tenha morrido, o significado dele até esse momento, digo, da importância dele pro Elliott, por mais que a jornada do Tyrell tenha terminado aqui, o propósito dela se estende pro resto da temporada. Então eu não posso dizer exatamente o que significou esse episódio, porque é tudo muito confuso e nebuloso, certo? É um episódio feito pra deixar você meio confuso mesmo, nesse sentido. Especialmente o final. Porque se você observar o episódio, ele tem, nesses momentos de estão na mata, tem uivos que parece que é um animal machucado. Em certo momento, o Tyrell, o Elliott e o Mr. Robot eles encontram um veado machucado na estrada, e a lógica é que os uivos teriam vindo desse animal machucado que posteriormente teria morrido. Só que não, né? Com o passar do tempo, né? A gente acaba descobrindo que não, o uivo o tempo inteiro era de Tyrell, certo? É meio que essa metáfora do episódio, que o Tyrell estava o tempo inteiro destinado a morrer, né? Esse é o ponto. Ou desaparecer, porque como ele mesmo diz, né, ele queria recomeçar desde o início. E quando o mesmo Elliott diz que não vai deixar ele morrer, o Tyrell diz, eu só vou andar até ali. E é o que ele faz, ele só anda e em determinado momento na floresta ele acaba encontrando uma luz azul. Essa luz azul eu acho que ela representa o nome do episódio, que o nome do episódio é 404, Not Found, não achado, né, que é aquele erro de internet, que é o mesmo erro que aparece no episódio 4 da primeira temporada, quando o Elliott está no sonho onde ele vê a casa da mãe dele e ele não acha nada, né? Que é aquele sonho que condiz com a ideia de que o passado do Elliott é escondido ou não pode ser encontrado. Então, é basicamente isso. O 404 Not Found, se você achar na internet, em qualquer site, ele vai aparecer no formato que o site geralmente estipula, mas em sistemas operacionais ele aparece como uma tela azul. Certo? Então, essa luz azul que o Tyrell estaria olhando, na verdade seria esse 404 Not Found. Seria, né, essa metáfora de que ele não teria encontrado aquilo que ele procurava. Ou mesmo uma mensagem para o público, para nós que estamos assistindo, né? A gente queria tanto uma explicação do propósito do Tyrell para tudo isso, e no fim das contas, a gente não encontra. Tem todo o diálogo do Mr. Robot o tempo inteiro falando conosco, o amigo imaginário, dizendo justamente sobre isso, que existem coisas que não vão ser encontradas, que não adianta o que se faz, você só se concentra naquilo que você perdeu, não naquilo que você
está procurando, ou não achou, ou coisa do tipo, entende? E isso condiz bastante com o Tyrell, porque, né, ele perdeu muita coisa. Ao mesmo tempo onde esse episódio simboliza o fim para Tyrell, nesse caso, ele simboliza também o propósito do Tyrell no sentido do qual a gente acaba percebendo o egoísmo de Elliot, né? Pelo fato do Tyrell estar sempre ali do lado dele e o Elliot, obviamente, não dá a mínima. E aí no fim do episódio ele acaba mesmo meio que cedendo, né, à vontade do Tyrell, digamos assim, e meio que se importando com ele. E eu acredito que isso pra jornada do Elliot em relação ao personagem, certo? Pra jornada dele como personagem em termos de evolução, é o mesmo que a Olivia simbolizou, por exemplo, no episódio anterior, né? A ideia de que deixar pessoas entrarem em sua vida não necessariamente é uma coisa ruim. Não necessariamente é uma coisa que vai te machucar. Mas ao mesmo tempo é interessante se lembrar que Tyrell sempre se comparou a Elliot nesse sentido, em o Elliot usar a mesma roupa e coisas do tipo, e o Elliot não dá a mínima, e o Tyrell na verdade dá a mínima para certas coisas. Então você vê como se eles forem opostos lados da mesma moeda, entende? Sempre me pareceu que eles estavam unidos de alguma forma, e nesse episódio isso meio que se concretizou. O que me leva a uma nova teoria que eu vou apresentar aqui, que é o seguinte: Tyrell, depois de encontrar aquela luz, e depois aparecer, né, os créditos em branco pela primeira e única vez da série, simbolizando algum tipo de ressurreição ou alguma ideia, enfim, de paraíso talvez. É esse lance que o Tyrell sempre teve com divindades, né? O propósito de Tyrell é, na verdade, ajudar o Elliot a perceber o seu próprio ego, ou superego, dependendo do que você está querendo dizer, certo? Alguns vão entender o que eu quis dizer com isso aí, mas enfim. Ao mesmo tempo onde o final de Tyrell representa o fim dele, ele também representa outra coisa. Isso é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ativar meu Twitter. Eu fiquei muito tempo desativado no Twitter, mas eu vou mostrar essa foto pra vocês. Tem uma foto que saiu durante as gravações da 4ª temporada de Mr. Robot, que aconteceu meses e meses atrás, bem no início desse ano. Essa foto é o Elliot correndo na rua, só que ele tá correndo na rua com a mesma jaqueta que o Tyrell tava usando no momento em que o Tyrell foi morto, que ele levou o tiro aí, pá. É importante você se lembrar que quando o Edward Alderson morreu, o Elliot pegou a jaqueta dele e assim criou a personalidade Mr. Robot. Então, se você considerar que talvez, com toda essa briga interna nesse episódio, certo? De Tyrell, enfim, tentando acordar uma certa parte na mente do Elliot sobre algumas coisas que ele não percebe sobre si mesmo, que é bem óbvio, é bem nítido nesse episódio, é quase uma discussão de si mesmo. É quase como se fosse o Mr. Robot falando com o Elliot, só que não, né? Na verdade eram os 3 discutindo. É uma discussão que você não vê em nenhum outro personagem, além do Elliot e Mr. Robot, certo? Isso nunca aconteceu. Um questionamento sobre si mesmo intenso nesse sentido. Então, com isso em mente, eu acho possível que Tyrell se torne uma personalidade. Ele se torne talvez alguém que o Elliot precise ter em sua mente para poder seguir em frente, para poder derrotar o White Rose. Isso é uma coisa que você pode se lembrar no trailer, tá? Você pode observar o trailer, que tem uma parte no trailer onde é a voz do Tyrell que diz: nós podemos derrotá-la juntos. E essa é uma fala que não foi dita até o episódio 4. Então você tem que se lembrar que em algum momento isso vai ser dito na série, certo? Ou em algum flashback, coisa que eu duvido, ou o Tyrell vai voltar. Então eu acredito que o Tyrell vai voltar, mas não da forma como você imagina. Eu não acho que ele tenha sobrevivido ali naquele final. Mas talvez ele possa voltar na mente de Elliot, de alguma forma, pra ajudar ele, com seja lá o que for que ele tenha que passar. O que faz sentido, porque se você considerar que a mente do Elliot, o palácio memoral dele, por assim dizer, a sala onde as personalidades se sentam, é justamente o escritório onde o Tyrell ofereceu pra ele um emprego na E-Corp, o que é muito estranho, né? Porque justamente a cabeça do Elliot, de todos os lugares que ele já esteve. Por que não a F-Society? Né? Por que não lá o arcade da F-Society? Por que não a própria safe, ou o próprio apartamento dele? Por que o local onde o Tyrell disse bonsoir a Elliot seria o local tão simultâneo para a mente do Elliot? Para aquele momento onde tem o jovem Elliot na cadeira, encontra a mãe dele, e a mãe dele diz que eles estão esperando o outro, e aí o jovem pergunta: não, quem que é? É o Elliot? É o Mr. Robot? Ela diz: não, é o outro, certo? Então você tem que lembrar o que isso significa. Isso é algo que eu vou me aprofundar no vídeo sobre o episódio mesmo, mas
Isso é uma coisa que você tem que considerar, porque a forma como esse quebra-cabeça tá alinhado nesse ponto faria muito sentido. Eu tenho que dizer que essa não é uma teoria que eu gosto tanto, mas ela na verdade se encaixa muito bem. Como eu falei, tem um diálogo no trailer que o Tyrell não disse na série até agora. Ou isso é de uma cena deletada, isso a gente vai descobrir só quando o DVD lançar, né, nesse caso, da 4ª temporada, que vai sair daqui a meses, eu acredito eu, e só em 2020 mesmo. Ou se nos próximos episódios o Tyrell de fato retornar, de alguma forma, seja na mente de Elliot, ou seja, ele simplesmente tenha escapado com vida. Coisa que eu duvido porque, né, toda a metáfora do episódio é ele se despedindo mesmo. A ideia do 404 Not Found é realmente não encontrar aquilo que você deseja que encontra, né? A Darlene passa o episódio inteiro tentando encontrar o Elliot. Em momento nenhum ela encontra ele. A Dawn passa o episódio inteiro tentando encontrar algum tipo de saída da situação onde ela tá, ou pelo menos um alívio. O Tyrell tenta encontrar algum subterfúgio em relação ao Elliot, uma coisa que ele sempre, por alguma razão, sabe lá Deus qual, ele sempre quis, certo? Uma proximidade com o Elliot. E ele não encontra, certo? Ele se alinha ou alinha em algum momento, mas ele não encontra esse subterfúgio, ele não encontra esse porto seguro. E o Elliot, é claro, continua na jornada que ele mesmo há muito tempo está trilhando para tentar derrubar o White Rose, mas ainda não se sabe se o tal soldado já notificou o White Rose, né, assim que ele acordou, ou não notificou, ele não teve chance por conta da falta do sinal do celular no local, e eles podem escapar impunes dessa, nesse caso o Elliot, né, pode escapar impune dessa sem que o White Rose saiba realmente que ele está planejando algum plano específico. Então esse episódio é justamente sobre isso, é um episódio cercado pela solidão e cercado sobre a ideia de que os personagens não encontram aquilo que eles desejam. E até mesmo o público não encontra aquilo que deseja, né? Acredito que por isso o Mr. Robot fica falando com a gente nesse episódio justamente sobre isso, coisas não encontradas, né? Eu achava que o episódio ele ia se conectar com aquela cena lá do sonho do Elliot, onde ele vê a plaquinha 404 Not Found, só que ele não se conecta. E no fim das contas é isso que o Mr. Robot sempre faz, não é mesmo? Porque se você pensar que o nome do primeiro episódio é Hello Friend, é de se imaginar que o nome do último seria Goodbye Friend. Só que não vai ser isso, eu acredito pelo menos. O nome do último episódio não vai ser Goodbye Friend, aliás, a frase em si, ela talvez nem seja dita pelo Elliot no último episódio. Ela foi dita pelo criador da série no primeiro episódio dessa 4ª temporada. Então a série ela tem esse lance de querer fugir do que a gente geralmente espera que vá acontecer. Então é natural que esse episódio 404 Not Found não se conecte com o sonho da primeira temporada. A gente espera que algo em relação a isso vai acontecer, mas não acontece. E é exatamente sobre isso que a série é. Ela meio que te pega de surpresa nesses ganchos específicos. Agora vale a pena lembrar que o próximo episódio ele vai ser um episódio especial da temporada. Caso você não saiba, cada temporada de Mr. Robot tem um episódio especial. O da primeira temporada foi justamente essa narrativa de sonho, né? O episódio basicamente se passou inteiro na cabeça do Elliot, em grande parte, onde ele teve alucinações, sonhos e coisas do tipo. O da segunda temporada foi o episódio do sitcom, caso você não se lembre, né? Onde passou na cabeça do Elliot também. O da terceira temporada foi completamente na realidade, mas foi um episódio completamente em plano sequência. É um episódio em one shot, um episódio filmado em sequência mesmo. Se eu não me engano, foi o episódio 5 da terceira temporada. E agora o episódio 5 da 4ª temporada é justamente o episódio especial. Eu não sei exatamente o porquê ele é especial, mas foi anunciado aí que esse episódio em questão vai ter alguma coisa que vai se diferenciar dos demais da temporada. Dos demais de toda a série, aliás. Então ele é um episódio que alguma coisa nele, não sei se é o tempo, não sei se ele é mais longo, não sei se é o formato, não sei o que diabo que vai acontecer. Mas algo nesse episódio faz dele o especial do Smail que ele sempre costuma fazer em toda a temporada, entende? Então, seja lá o que for acontecer, vai ser foda demais. Lembrando que o episódio ele vai continuar depois desse, que se passou na véspera do Natal. Então, né, ele vai se passar no dia do Natal, que é justamente o dia que vai ter a reunião do Deus Grupo, do Grupo Deus, né, com todos os investidores lá. E o Elliot e a Darlene, eles vão ter que arranjar um jeito de infiltrar ali para conseguir roubar as informações devidas, para roubar o dinheiro do White Rose, do Cyprus National Bank, e enfim desestabilizar o líder da Dark Army aí, para que o plano do LHC não aconteça.
Pelo menos é esse o plano, né? É isso que eles querem fazer e é isso que no próximo episódio tem que acontecer, ou, né, em poucos dias o mundo vai acabar. É basicamente isso. Eu vou voltar pro Twitter, como falei pra vocês, eu vou postar algumas coisas lá a mais, @teremos, tá? Caso você queira me seguir aí, já tem uma lista de pessoas aí que mandou convite. Eu não aceitei até agora porque eu não tuitei nada até agora, certo? Eu tinha um Twitter anterior com muitos inscritos, só que eu excluí ele por razões que eu achava que não ia voltar mais pro Twitter. Mas como vocês me pediram muito, aí eu decidi fazer um novo, e aí eu fiz, né? E agora eu vou twittar algumas coisas, porque isso também ajuda na nossa interação em tempo real, certo? O site também vai voltar, ele tá quase voltando já. Eu vou fazer alguns posts sobre teorias de Mr. Robot, mesmo depois que a série terminar. Então, de certa forma, as teorias de Mr. Robot, e nesse caso a análise prolongada, ela vai continuar em texto também em algum momento. Eu já fiz vídeo de análise, tô fazendo podcast, e a ideia é fazer uns textos também. Coisa que eu já fiz no passado, mas agora eu vou voltar com algumas ideias novas. E essas vão ser formas mais práticas aí da gente interagir, certo? Pelo Twitter, pelo site. Então, né, vocês aí podem dar o feedback de vocês e eu posso retornar aí o mais rápido possível, certo? Dito isso, até a próxima. A gente se vê agora nos vídeos de análise.